Bom dia, povo de Deus, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um dia de oração, de propósito, diante da arca, diante da presença do nosso Deus. Segunda-feira, 26 de agosto, comece o seu dia declarando: Jeová Jirê é o meu Pai e nada me faltará. Jeová Jirê, Deus provedor, Ele é o meu Pai e nada me faltará. E neste dia eu tenho uma palavra abençoada para começar a sua semana. Ouse sonhar. Ouse sonhar sonhos grandes, projetos grandes, porque o teu Deus, Ele é um Deus que ainda realiza sonhos e projetos. Eclesiastes capítulo 11, verso 4 diz: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Amém? Então eu acredito que você tenha muitos sonhos na sua vida. Então, assim como todas as pessoas do mundo que têm variados tipos de sonhos, e alguns podem até parecer impossível de serem realizados. Por quê? Porque aos nossos olhos, muitos dos nossos sonhos são grandes demais e difíceis de serem realizados e alcançados. Mas não é errado sonhar. Aliás, é importante você sonhar, porque quando nós sonhamos, nós estamos projetando o nosso futuro. Nós estamos projetando aonde nós queremos chegar, e isso é importante. O sonho é a visão que nos leva para o nosso futuro, aonde nós queremos chegar. Então você concorda que para vivermos os sonhos de Deus para nossas vidas e para que os nossos sonhos sejam realizados, é necessário que nós tomamos uma posição e decisões na nossa vida. Então não é apenas ficar de braços cruzados, não é apenas ficar parado e esperando que os nossos sonhos serão realizados. É necessário nós tomarmos atitudes e passos de fé para que os nossos sonhos se tornem realidade. Então, no versículo que nós lemos, nós aprendemos que quando nós olhamos para as condições ao nosso redor, nós ficamos dependentes dela e acabamos ficando limitados. Então, olha que Eclesiastes diz: que quem fica observando o vento não vai plantar, e se não plantar, não vai colher. Quem fica olhando para as nuvens não vai colher. O que ele está dizendo? Que para que eu possa realizar e alcançar aquilo que eu quero, eu não posso ficar olhando para as situações e circunstâncias ao meu redor. Eu tenho que ter atitudes, eu tenho que ter ação. Por quê? Porque a fé sem obras, ela é morta. Então, quantas pessoas elas querem receber uma bênção e um milagre de Deus, porém, elas não tomam uma atitude de fé. E uma coisa que eu aprendi e que eu faço na minha igreja, a Escola da Fé, é que muitas pessoas, na maioria das igrejas, elas têm fé. Todo mundo tem fé. Só que a maioria das pessoas, a fé delas é uma fé morta. E a fé morta, ela é uma fé sem atitude. Ela é uma fé que não coloca a pessoa a agir. Então, quando a Eclesiastes está falando que eu não posso ficar observando, mas que eu tenho que plantar, eu não posso ficar olhando as circunstâncias, eu não posso ficar olhando o que está ao meu redor, porque senão eu vou ficar parado e eu não vou ter atitude de fé. Então, no versículo que nós lemos de Eclesiastes, nós aprendemos que quando nós ficamos apenas olhando ao nosso redor, nós vamos nos sentir limitados, nós vamos ficar parados. Então, quantos sonhos e projetos nossos e seus estão paralisados? Por quê? Porque nós estamos aguardando o tempo certo, porque nós estamos aguardando as coisas melhorarem. Mas a fé não é assim.
A fé é, independente da situação e da circunstância, eu vou agir, eu vou tomar atitude, eu vou plantar, porque eu creio que eu vou colher, eu vou ter atitudes de fé. Um exemplo disso é Isaac. Isaac ficou numa terra onde ia chegar a crise. E diz a Bíblia que Isaac plantou naquela terra, na terra da crise, na terra da escassez. E sabe o que aconteceu? No mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. A terra não estava propícia para se plantar. A terra não estava boa para se plantar. Mas Isaac, mesmo assim, pela fé, plantou. Ele não olhou as circunstâncias. Ele não olhou aquilo que estava ao seu redor. Ele, pela fé, plantou e ele foi o único que colheu naquele tempo de escassez. Tem muitas pessoas que no tempo da crise, elas param de semear, elas param de agir, elas param de ofertar, elas param de dizimar. E ao contrário, é no momento da crise e da escassez que você deve lançar a tua semente. E a tua semente vai trazer para a sua vida bênçãos, milagres e provisão, porque você está tendo atitudes de fé. Amém? Um exemplo aqui, eu estou abrindo essa semana 2 congregações da nossa igreja, que eu já aluguei. Aluguei essa semana sem ter o dinheiro do aluguel. Hoje eu vou estar inaugurando uma, sem ter condição financeira. Mas eu não fiquei olhando para minhas condições. O sonho e a fé foram maiores e nós vamos inaugurar. E eu faço um desafio para você que está assistindo hoje. Comece a sua semana não olhando para o vento, não olhando para as circunstâncias, mas comece a sua semana plantando, semeando para você colher. Então eu quero fazer um desafio para você neste dia, para você lançar uma semente, uma oferta, porque eu estou levantando ofertas desde ontem na igreja, para que eu possa pagar esses 2 aluguéis, para abrir 2 congregações, que são 2 portas, que vão ganhar almas para Jesus. Então, se você quiser lançar uma semente, de qualquer valor, uma semente de fé, começar a sua semana plantando, semeando, eu vou deixar o número do meu WhatsApp nos comentários desse vídeo. E você vai mandar uma mensagem para mim, eu vou mandar o meu Pix, e você vai mandar uma oferta, uma semente. Porque você não vai ficar olhando para os ventos, você não vai ficar olhando para as circunstâncias, você vai semear. Você vai plantar uma semente de fé essa semana, para que você possa colher como Isaac colheu. Porque a pergunta é, o que tem paralisado os teus sonhos? Então, independentemente do tamanho dos teus sonhos, eles podem ser realizados. Se eles estiverem alinhados com a vontade de Deus, se você estiver agindo com atitude de fé, os teus sonhos serão realizados. Amém? Mas para isso, continue plantando, continue semeando, porque você vai colher aquilo que você plantar. E a fé morta, ela é uma fé sem atitudes. Uma fé viva é uma fé que te levará a ter atitudes. Amém? Então entenda, se você observar os ventos, você sempre terá motivos para desistir. Se você ficar olhando para as circunstâncias, você só terá motivo para parar e desistir. Mas semeie uma semente essa semana, que Deus vai te abençoar poderosamente. Amém? Vamos orar. Eu quero orar por todos que estão com sonhos, projetos dentro da arca, e eu quero orar também por aqueles que vão semear uma semente no reino de Deus esta semana, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento eu oro, começando essa semana, não olhando para os ventos, não olhando para as dificuldades, mas pela fé, profetizando que sonhos, projetos serão realizados, profetizando que esta semente que será semeada é uma semente de fé, porque nós não vamos olhar, mas vamos continuar plantando, vamos continuar semeando como Isaac,
e nós vamos colher 100 vezes mais. Pai, abençoa a vida desta pessoa poderosamente. Abençoa sonhos e projetos, famílias que estão dentro desta arca. Que a tua bênção esteja presente na vida de cada uma delas. Eu abençoo sonhos, projetos, eu abençoo sementes que estão sendo semeadas. Eu abençoo, meu Pai, a vida desta pessoa que está assistindo essa live. Que a tua bênção alcance a vida dela e que ela testemunhe de sonhos realizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém? E eu vou terminar essa live com essa frase. Se você quer ter o que você nunca teve, faça o que você nunca fez. Tenha uma atitude de fé que você nunca teve e você vai receber o que você também nunca recebeu. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz. Compartilha, curte, comente e que Deus te abençoe.